Oi pessoal, todos bem? Meu nome é André Garcia Alves Cunha, eu sou advogado, especialista em Direito da Mineração e Direito Ambiental, atuo no segmento da mineração, na indústria da mineração já há muitos anos, e o objetivo aqui do nosso canal de comunicação é que a gente possa, através do trabalho dos conceitos legais e doutrinários acerca da matéria, fortalecer ou fomentar a discussão do direito minerário no nosso país. E dessa forma, auxiliar não apenas os juristas, mas todos aqueles que de alguma forma lidam com a mineração. Você geólogo, você engenheiro, você executivo de mineração. O objetivo desse canal é que você possa fazer uso dele, dos conceitos que nós trabalhamos aqui pro dia a dia da sua profissão, tá ok? E nós estamos trabalhando, especificamente no dia de hoje, acerca do fundamento constitucional do direito da mineração no nosso país, que é o artigo 100, que é fundamentalmente, temos outros artigos, né? Mas fundamentalmente o artigo 176 da Constituição Federal de 1988. Nós já tratamos do caput, né? Na diferenciação do bem, da questão patrimonial do bem mineral. Tratamos também, no parágrafo 1º, nós tratamos acerca de quem é legitimado a fazer esse tipo de exploração, quem que é legitimado para pesquisa mineral, pessoa física, pessoa jurídica, enfim, quem que é o objetivo, quem é o legitimado para lavra mineral. Tratamos de mineração em terras de fronteira, tratamos de mineração em terras indígenas, e agora nós estamos tratando especificamente do quê? Da renda ou da indenização àqueles que têm propriedades, né, que são proprietários de imóveis em locais aonde serão desenvolvidos ou a pesquisa mineral ou a lavra mineral. Já falamos da pesquisa, agora vamos falar especificamente da lavra, ok? Então, gente, nós temos como comando legal que disciplina o direito do proprietário do imóvel, proprietário do solo, à renda ou indenização pela ocupação do seu imóvel decorrente da lavra, nos artigos 11 e 12 do Código de Mineração. Primeira coisa, que já é uma grande diferença em relação ao momento da pesquisa. Na pesquisa mineral, tanto o proprietário do imóvel quanto o posseiro tem direito à renda pela ocupação do solo, mais uma indenização pelos prejuízos causados no imóvel, certo? Já tratamos dos parâmetros legais para que se obtenha o justo valor da renda e o justo valor da indenização no momento da pesquisa. Para a fase de lavra, apenas o proprietário do imóvel tem direito à renda pela lavra mineral que vai ocorrer no local. Ou seja, o posseiro está excluído de eventuais direitos relacionados à participação decorrente da lavra, certo, gente? Então, especificamente, em relação, gente, à participação do proprietário nos resultados da lavra, nós temos ali o artigo 11, no parágrafo 1º, que vai dizer: a participação de que trata ali na B do caput deste artigo, olha lá, critério objetivo legal agora aqui para vocês, será de 50% do valor total devido aos estados, Distrito Federal, municípios e órgão da administração direta da União a título de compensação financeira pela exploração de recursos minerais, conforme aí a previsão legal ali, certo? Então, é 50% do valor total a título de CEFEM. CEFEM, que é a contribuição financeira pela exploração dos recursos minerais, certo? Nós vamos ter uma gravação específica para tratar de CEFEM, que é um tributo, não é um tributo, tá, gente? Eu vou usar a palavra tributo para ficar mais fácil, mas na verdade o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal já entenderam que não tem caráter de tributo, na verdade é um caráter de receita patrimonial. Existem críticas, existem aqueles que entendem que se trata de tributo, mas a jurisprudência já consolidou o entendimento que se trata de receita patrimonial do Estado. Então, melhor, vamos usar então a expressão receita. É uma receita oferida por esses entes públicos decorrentes da mineração. Então, a base de cálculo para que se possa obter o valor da renda para esse direito à participação do proprietário no solo, então tem que ser apurada a CEFEM. Com base no valor da CEFEM, se paga a renda ao proprietário do solo. Parágrafo 2º. O pagamento da participação do proprietário do solo nos resultados da lavra de recursos minerais será efetuado mensalmente até o último dia útil do mês subsequente ao do fato gerador, devidamente corrigido pela taxa de juros de referência ou outro parâmetro que venha a substituir, tá? Então, ali nós temos no parágrafo 1º dizendo a base de cálculo para se calcular a renda ao proprietário do imóvel e o parágrafo 2º as condições de pagamento, ok? No artigo 12 do mesmo Decreto-Lei 227 de 1967, nós temos: o direito de participação de que trata o artigo anterior não poderá ser objeto de transferência ou caução separadamente do imóvel a que corresponder, mas o proprietário deste poderá. Aí tem ali tanto a possibilidade de renúncia ao direito, quanto caucionar esse direito, ou seja, dar em garantia esse direito à participação, tá?
Isso acontece, né? O proprietário do imóvel dá em garantia o direito a essa participação para a obtenção de um determinado financiamento, por exemplo, certo? Ok? Isso pode acontecer. Então, pessoal, quando a gente fala acerca de renda para lavra, artigos 11 e 12 do Código de Mineração. Quando a gente fala de indenização, aí a gente tem que se socorrer dos artigos 59 a 62 do mesmo Código. Só que aí nós vamos tratar especificamente do assunto servidão mineral, que nós já tratamos em outras gravações, e nós vamos tratar de novo de forma específica, inclusive nos socorrendo de um livro específico acerca do tema, né? Direito Minerário, Acesso a Imóvel de Terceiros para Pesquisa e Lavra, do William Freire. Faço questão aqui de referenciar, professor William Freire, se não o maior expoente do direito minerário no Brasil, um dos maiores expoentes. Nós vamos tratar especificamente acerca desse tema. Só que para vocês entendam quais são os parâmetros legais para o cálculo, artigos 11 e 12 do Código de Mineração, a gente fala de renda. Quando a gente fala de indenização por eventuais prejuízos causados ou por uma servidão minerária existente no local que tenha que ser implantada, artigos 59 a 62, tá? Já que eu falei do livro aqui para vocês, eu vou passar uma informação importante que eu faço questão de ler aqui acerca da proteção constitucional do direito de propriedade, porém da força do direito minerário em relação ao direito de propriedade, tá? Dos acessos, né, de como o proprietário deve facilitar o acesso. Não a qualquer custo, existem parâmetros legais para que se discipline a renda e indenização para esse acesso, mas é importante que o proprietário saiba que o direito minerário, ele se sobrepõe ao direito do particular. Vou ler aqui um trecho para vocês que vai deixar isso bem claro. A Constituição da República protege o direito de propriedade. Também protege a mineração, em razão da sua importância para o desenvolvimento socioeconômico do país. Entretanto, a proteção constitucional do direito de propriedade não dá ao superficiário interesse e legitimidade para intervir sequer no curso do processo administrativo, interferindo na relação jurídica minerador-união. Lembrando, o minerador, para conseguir ou uma autorização de pesquisa ou um título autorizativo de lavra, ele precisa se dirigir à Agência Nacional de Mineração e cumprir os requisitos previstos na lei, nos decretos regulamentadores e nas resoluções da Agência Nacional, e nas resoluções da Agência Nacional de Mineração. Ele deve cumprir com inúmeros requisitos. Mais uma vez, cumprindo esses requisitos, a União deve, é um ato vinculado da administração, conceder a autorização de pesquisa ou o título autorizativo de lavra, independentemente da vontade do superficiário, que não pode interferir nesse processo administrativo. Voltando à leitura. O proprietário do imóvel pode ter vista do processo administrativo e conferir dados específicos que lhe dizem respeito, como o recolhimento da CEFEM, que influirá no valor do pagamento da participação do proprietário no resultado da lavra. Lembra que eu falei para vocês? A base de cálculo para se chegar ao valor da renda a ser paga ao superficiário tem que levar em conta essa receita patrimonial do Estado, que é a contribuição financeira pela exploração dos recursos minerais. Finalizando a leitura do que eu tava da página 46 aqui desse livrinho aqui que eu já mencionei para vocês hoje, né? Entretanto, o superficiário proprietário do imóvel não pode intervir requerendo nulidade ou caducidade do direito minerário, por exemplo, né? Ou seja, cabe à União, que é proprietária do bem mineral, ao verificar uma nulidade ou uma caducidade, ou seja, perca do direito do pretenso minerador ou do minerador propriamente dito, pretenso minerador na fase de pesquisa, minerador na fase de lavra, se ele deve ou não perder o título que lhe foi conferido, ou se ele não deve obter esse título, mas não cabe ao superficiário intervir. Tá certo, pessoal? Então era essa mensagem que eu queria deixar hoje aqui para vocês, ok? E lembrando, tá? Para finalizar, que o parágrafo 3º do artigo 176 da Constituição Federal de 1988, ele disciplina que a autorização de pesquisa ele é sempre temporário. A autorização de pesquisa é sempre temporária, ou seja, há aqui, para que a gente feche essa área constitucional do direito da mineração, há aqui um claro interesse da União, né? Ou melhor, da sociedade civil, do poder constituinte originário, lá em 1988, antes, né? Quando a Constituinte estava sendo realizada, nos de 87 principalmente, nas discussões para se elaborar o texto constitucional, é uma vontade social que a mineração seja desenvolvida, ok? Por quê? Porque é uma atividade pública e de interesse nacional que não deve estar adstrita a interesses individuais. Lembre-se, a fase de pesquisa ela é acessível inclusive a pessoas físicas, brasileiros, mas ela é sempre temporária. Para quê? Para que algumas pessoas físicas não venham
fazer uso da sua prerrogativa de terem o título de autorização de pesquisa para fins de especulação do título, especulação financeira desse título simplesmente com interesses de venda. O interesse é sempre converter o minério em riqueza, ok? O parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988 trata dos potenciais de energia renováveis de capacidade reduzida, ok, gente? Ainda também é um parágrafo relacionado a esse artigo constitucional. Mas nós não estamos trabalhando esse tipo de assunto aqui no nosso curso, nas nossas gravações, ok? Então trabalhamos o CAPT, o parágrafo 1º, o parágrafo 2º, o parágrafo 3º, toda a leitura desse artigo 176 vai demandar depois a subdivisão em assuntos específicos que nós vamos aprofundar, mas hoje a mensagem então era passar para vocês não apenas a leitura do artigo 176 e o seu detalhamento, mas como a mineração é uma atividade importante e essencial ao desenvolvimento do país. Não é à toa que ela está prevista no capítulo da Ordem Econômica da Constituição Federal de 1988. Se você se interessou por esse assunto, gente, só para finalizar, curta, compartilhe com amigos ou com pessoas que eventualmente trabalhem na área do direito da mineração ou na atividade minerária de forma ampla, ok? Porque esse é o nosso interesse aqui, fomentar a discussão em torno da lei aplicável à atividade minerária, ok? Um grande abraço e até a próxima.